Olá, meus amores. Se você não gosta de ler ou não tem tempo de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. Se você quiser saber mais sobre o nosso Clube do Livro, clique no link da descrição. E caso queira me conhecer melhor, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça se encontra nesse canal todos os dias às 8 horas da manhã. Então, ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze a escuta de 5 minutos de um bom livro diariamente. Isso te levará a um outro nível. Não há dúvida alguma de que Henry Ford seja uma das pessoas mais bem informadas no mundo industrial e dos negócios. Ninguém discute a riqueza dele. Analise agora os amigos mais íntimos do Sr. Ford, alguns dos quais foram aqui citados, e você será capaz de compreender a seguinte afirmação: as pessoas assumem a natureza, os hábitos e as maneiras de pensar daquelas com quem se associam, num espírito de simpatia e harmonia. Henry Ford deixou para trás a pobreza, o analfabetismo e a ignorância, aliando-se a grandes mentes, cujas vibrações de pensamento ele absorveu, por meio das associações com Edison, Burbank, Burhoff e Firestone. O Sr. Ford adicionou à sua própria capacidade o suprassumo da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e da força espiritual desses homens. Além disso, ele se apropriou do princípio da mente mestra e o utilizou por meio do procedimento narrado neste livro. E agora, esse princípio está à sua disposição. Já falamos aqui de Mahatma Gandhi. Talvez a maioria das pessoas que tenham ouvido falar de Gandhi o vejam apenas como um velhinho excêntrico que anda por aí sem roupas formais, criando problemas para o governo britânico. Na verdade, Gandhi não tem nada de excêntrico. É um dos seres humanos mais poderosos do mundo, estimando-se pelo número de seguidores que acreditam na liderança dele. Além do mais, ele talvez seja o ser humano mais poderoso que já existiu. O poder dele pode ser passivo, mas é real. Analisemos o método pelo qual ele adquiriu esse esplêndido poder. Podemos explicar em poucas palavras. Ele obteve o poder induzindo 200 milhões de pessoas a coordenar corpo e mente num espírito de harmonia na busca de um objetivo definido. Resumindo, Gandhi operou um milagre, porque é realmente um milagre quando 200 milhões de pessoas podem ser induzidas e não forçadas a cooperar no espírito de harmonia por um período indeterminado de tempo. Se ainda estiver em dúvida de que se trata de um milagre, tente convencer duas pessoas quaisquer a cooperar no espírito de harmonia por qualquer período de tempo. Qualquer pessoa que já tenha administrado um negócio sabe o quanto é difícil fazer com que os funcionários trabalhem juntos no espírito que minimamente pareça ser de harmonia. A lista das principais fontes de onde se pode extrair o poder começa, como já vimos, pela inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas coordenam esforços dentro de um espírito harmônico e trabalham em direção a um objetivo definido, elas se colocam, por meio dessa aliança, em total posição que conseguem absorver o poder diretamente desse grande estoque universal que é a inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a qual o gênio recorre. É a fonte a qual todo grande líder recorre, esteja ele consciente disso ou não. As outras duas grandes fontes da qual se extrai o conhecimento e que são necessárias para a acumulação de poder não são mais confiáveis que nossos cinco sentidos. Eles nem sempre são confiáveis, já que a inteligência infinita não erra nunca. Nos próximos capítulos, iremos descrever melhor os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser acionada com mais facilidade. Esse livro não é um curso de religião. Nenhum
princípio fundamental descrito aqui deve ser utilizado para interferir direta ou indiretamente nos hábitos religiosos das outras pessoas. Esse livro se restringia exclusivamente a ensinar uma forma para o leitor transformar o objetivo definido e desejado em dinheiro ou em algum equivalente monetário. Lembre-se, pense e medite. À medida que for lendo, logo logo, todo esse assunto terá sido apresentado a você e poderá ser visto como um todo. No momento, você só está acompanhando os detalhes dos capítulos individuais. O dinheiro é tão tímido e evasivo como as donzelas de antigamente. Ele precisa ser seduzido e ganho por métodos que acabam não sendo muito diferentes dos utilizados por um amante determinado que corteja a eleita. E, coincidência ou não, o poder usado para seduzir o dinheiro não é muito diferente do que se usa para cortejar uma donzela. Esse poder, quando bem utilizado na busca pelo dinheiro, precisa ser misturado com fé, precisa ser misturado ao desejo, precisa ser misturado com a perseverança e precisa ser posto em prática por meio de um plano. Tem que virar uma ação. Quando o dinheiro chega numa enxurrada, ele flui para quem o acumula com a mesma facilidade com que a água corre montanha abaixo. Existe um grande fluxo invisível de poder que pode ser comparado ao rio, exceto pelo fato de que um lado corre numa direção, dragando todos os outros que entram daquele lado na direção da riqueza. E o outro corre na direção oposta, carregando todos os infelizes que nele entram e que não conseguem se livrar dele, numa espiral negativa de pobreza e miséria. Toda pessoa que acumulou grande fortuna conhece muito bem esse fluxo da vida. Ele se baseia no que a pessoa pensa. As emoções positivas do pensamento formam aquele lado do rio que leva à fortuna. As emoções negativas formam aquele lado que leva à pobreza. Isso é de importância capital para quem estiver lendo este livro com o objetivo de acumular fortuna. Se estiver daquele lado do rio que leva à pobreza, o livro pode servir como um remo, com o qual você pode se esforçar para chegar à outra margem, mas só vai servir se você efetivamente utilizá-lo na prática. Só ler e fazer algumas elucubrações não vai lhe levar a lugar nenhum. Algumas pessoas se alternam entre os lados positivos e negativos do rio, ficando às vezes no lado positivo e outras vezes no negativo. O crash de 1929 carregou milhões de pessoas do lado positivo para o lado negativo. Esses milhões de pessoas hoje estão lutando, algumas delas desesperadas e mortas de medo, para voltar outra vez para o lado positivo. Este livro foi escrito principalmente para esses milhões. A pobreza e a riqueza muitas vezes trocam de lugar. O Crash ensinou essa verdade ao mundo, apesar de saber que o mundo não vai guardá-la na memória por muito tempo. A pobreza pode, e muitas vezes isso acontece, tomar o lugar da riqueza. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, isso geralmente acontece devido a planos bem concebidos e executados. Já a pobreza não tem que planejar nada. Não precisa de ajuda de ninguém, porque ela toma espaço e é impiedosa. Já a riqueza é tímida, precisa ser atraída. Frase em destaque: qualquer um tem o direito de querer ser rico. Aliás, a maioria das pessoas quer, mas muito poucos sabem que um plano bem definido, somado a um desejo ardente de riqueza, é o único caminho confiável que se tem para acumular o dinheiro. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte: se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.